Você já ouviu falar da janela 10 por 40? Na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial. A janela 10 por 40 é uma área geográfica retangular que se estende do norte da África, passando pelo Oriente Médio até a Ásia, cobrindo 67 países atualizados. Seu nome vem de sua posição entre 10 e 40 graus de latitude norte. O missionário estrategista, foi ele que criou esse nome, Louis Bush, e sua esposa Dorothy, eles estavam pensando numa maneira de ilustrar a necessidade, a oportunidade das pessoas ouvirem sobre Jesus pela primeira vez. O termo janela, em vez de seu nome original, a caixa 10 por 40, representava uma oportunidade de ver com mais clareza a realidade importante da missão. A janela 10 por 40 é uma área retangular do norte da África, do Oriente Médio e Ásia, aproximadamente entre 10 graus norte e 40 graus de latitude norte. A janela 10 por 40 é muitas vezes chamada de o cinturão resistente e inclui a maioria dos muçulmanos, hindus e budistas do mundo. A janela 10 por 40 original incluía apenas países com pelo menos 50% de sua massa de terra dentro de 10 e 40 graus de latitude norte. A janela 10 por 40 revisada inclui vários países adicionais que estão perto de 10 ou 40 graus de latitude norte e tem altas concentrações de povos não alcançados. Muitos que vivem nessa região nunca ouviram sequer falar de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje é a lição 10, o desafio da janela 10 por 40. O texto áureo vai nos dizer assim: e desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho não onde Cristo havera sido nomeado para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. A verdade prática vai nos dizer assim: a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe vai se encontra em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que vai falar da armadura de Deus, que é crucial na vida cristã, principalmente missionária, para a nossa sobrevivência no reino de Deus. É muito fácil para Satanás e seus seguidores nos distraírem, nos fazerem questionar a verdade de Deus e sabotar até a nossa fé. Por causa disso, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus em nossas vidas diárias. Os objetivos da lição é conceituar a janela 10 por 40, pontuar os princípios, os principais desafios da janela 10 por 40 e elencar estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. Não, irmãos, não esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você está ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. É muito importante quando você dá a sua curtida, o seu joinha, que para o algoritmo do YouTube, ele entende que esse canal tem sua relevância, ok? E lembrando que esse slide vai estar disponível aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, uma batalha espiritual chamada Janela 10 por 40. Subtópico 1, uma verdadeira batalha espiritual. Olha só, quando um exército vai para a guerra, eles precisam conhecer e entender seu inimigo para discernir táticas estratégicas. O mesmo vale para os crentes. Isso ajudará a protegê-lo de exposição a perigos e perigos desnecessários ou lutando uns contra os outros em vez de um inimigo real. Bilhões de pessoas da janela 10 por 40 são mantidas em cativeiros dentro da fortaleza espiritual que infligem e mantêm a pobreza, a doença, a opressão espiritual e política e religiosa.
Essas fortalezas cegam as pessoas para o poder transformador do Evangelho. Jesus se identificou com esses pobres e oprimidos quando anunciou o início de seu ministério terreno com uma citação do profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus aqui ele deixa claro nessa passagem que uma parte significativa de sua missão e, portanto, da nossa, é levar a liberdade à luz do evangelho àqueles oprimidos e cegos pelas fortalezas das trevas e do mal. Essa recuperação da visão e colocação em liberdade é como a transformação espiritual se parece na janela 10/40. Segundo o apóstolo Paulo, a verdadeira transformação requer uma luta contra as fortalezas espirituais. No caso deles, aqui da janela, o Deus desse mundo cegou as mentes dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois, embora andemos na carne, não estamos travando guerra segundo a carne. Pois as armas de nossa guerra não são da carne, mas têm poder divino para destruir fortalezas. Os missionários passam pelas mesmas lutas que nós. É apenas em um ambiente diferente e muitas vezes é mais intenso. Eles estão frequentemente sozinhos ou mesmo isolados de outros crentes. Nossas orações são vitais, pois o inimigo muitas vezes ataca em seu bem-estar espiritual e emocional. Subtópico 2. Nessa batalha, devemos usar armas espirituais. A Bíblia fala sobre a realidade de um conflito que enfrentamos como crentes. E popularmente chamamos esse conflito de guerra espiritual. Os missionários geralmente estão mais conscientes dessa realidade ao engajarem aqueles que não conhecem a Cristo ao redor do mundo. As 7 peças da armadura de Deus, de acordo com Efésios 6, não é para ficar na defensiva nessa batalha. Os missionários se colocam contra Satanás, mas ficar de pé não é simplesmente esperar e desviar das flechas do inimigo. Até mesmo Paulo, que chamou os efésios para ficarem de pé, buscou em sua oração para que continuasse proclamando o evangelho com ousadia, mesmo que estivesse preso. Sua própria posição significava que ele evangelizaria fielmente, mesmo que a guerra lhe custasse a vida. Vestimos toda a armadura de Deus, não para que possamos nos defender, mas para que possamos marchar para o reino do inimigo, para fazer o trabalho da grande comissão. Satanás continua a construir fortalezas espirituais nos países da janela 10/40. À medida que mais deles estão promulgando leis e limitando a liberdade de compartilhar o evangelho. Os pobres estão perdidos e os perdidos são os pobres. Há uma conexão interessante entre pobreza espiritual e física material. Quando as cadeias da escravidão espiritual são quebradas e caem atrás de nós, aqueles que antes eram cegos também podem ver como construir uma vida mais frutífera. Os próprios crentes que partilham o evangelho são também capazes de os ensinar a viver e a ganhar a vida. Os missionários nacionais, aqueles que são daquele local, ou seja, o cidadão nativo, tem as melhores oportunidades de estender a mão aos outros como as mãos e os pés de Jesus. No entanto, mesmo que missionários, pastores nacionais, eles não estão isentos de perseguição. Subtópico 3, enfrentando a batalha espiritual da janela
10 por 40. A janela 10 por 40 identifica uma seção, como eu já disse, do mapa mundi que abrange o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. Estende-se da latitude 10 graus norte, 40 graus norte da linha do Equador. Dentro e ao redor desta área retangular vivem os grupos de pessoas menos evangelizadas e mais não alcançadas do mundo em termos de missões cristãs. Os países na janela 10 por 40 estão oficialmente fechados ou se opõem informalmente ao ministério cristão dentro de suas fronteiras. Os cristãos têm conhecimento limitados que estão lá do evangelho, acesso mínimo à Bíblia e materiais cristãos e oportunidades extremamente restritas de responder e seguir a fé cristã. Embora a janela 10 por 40 represente apenas 2/3 de todas as áreas terrestres globais, é o lar de quase 2/3 da população mundial. Esta região densamente povoada contém a maioria dos muçulmanos, hindus, budistas e povos não religiosos do mundo e o menor número de seguidores de Cristo e trabalhadores cristãos. Muitos dos 55 países menos evangelizados do mundo estão na janela 10 por 40. É também o lar de 8 em cada 10 dos mais pobres do mundo. A sinopse do tópico 1 diz assim: o desafio da janela 10 por 40 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Tópico 2. Principais desafios da janela 10 por 40. Subtópico 1. A necessidade humana. A razão pela qual os seguidores de Cristo devem se concentrar na janela 10 por 40 é por causa do significado bíblico e histórico desta área. A Bíblia começa com um relato de Adão e Eva colocado por Deus no coração do que hoje é a janela 10 por 40. Muitos fatores contribuem para a necessidade espiritual na janela 10 por 40, incluindo a pobreza, instabilidade política e a influência de outras religiões. O islamismo, o hinduísmo e o budismo são as religiões dominantes. Em muitos desses países, e o cristianismo é muitas vezes visto com desconfiança ou hostilidade total. As bilhões de pessoas que vivem na janela 10 por 40 sofrem não apenas os estragos da guerra, pobreza e de doença, mas também são afastados do poder transformador do evangelho. Apesar desse desafio, há muitas organizações e indivíduos cristãos trabalhando para espalhar o evangelho e defender as necessidades físicas e espirituais das pessoas da janela 10 por 40. No geral, essa janela representa um desafio e uma oportunidade de missões, significativa para a igreja global, para compartilhar o amor de Cristo com aqueles que nunca o ouviram. Subtópico 2, o desafio da perseguição. Preste atenção, professor. Nós estudaremos na próxima lição, a lição 11, que é sobre a igreja perseguida, então nós iremos nos aprofundar mais nesse assunto. Mas vale salientar aqui que regimes que impedem pessoas de responder a um chamado espiritual profundo e poderoso interferem a qualquer desejo individual. Infelizmente, nos últimos anos, as notícias sobre a liberdade, não só de acreditar, mas de viver essa crença, têm sido quase uniformemente ruins. O mundo muçulmano está inundado não apenas de repressão, mas de escravidão e massacre de religiões minoritárias. A própria tarefa dos missionários os coloca em mira desse inimigo. Como estão procurando alcançar os não crentes, desenvolver discípulos fortes e plantar congregações saudáveis, que plantem mais congregações, o que significa estão ofensivamente engajados no território do inimigo. Podemos saber que o inimigo revidará. No poder de Deus, amando a Cristo, eles vivem e falam por ele de tal forma que Deus seja glorificado e Satanás já é derrotado. A sinopse do tópico 2 vai nos dizer assim: os principais desafios da janela 10 por 40 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa.
Tópico 3: estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. Subtópico 1: orando pela janela 10 por 40. A oração é o combustível essencial para o evangelismo. Discipulado, plantação de igreja. Sem ela, nossos esforços para alcançar bilhões são não alcançados na janela 10 por 40 fracassarão. A Bíblia não vê esses bilhões de pessoas, principalmente como cidadãos de países. Em vez disso, eles são membros das nações, também chamado de tribos, povos e línguas na Bíblia. Portanto, quando olhamos para a tarefa missionária através da janela 10 por 40, vemos mais claramente o grande número de tribos, povos e línguas que Deus está chamando para a fé em Jesus Cristo. E então somos mais capazes de apreciar as implicações estratégicas e a necessidade de obediência ao mandamento de Cristo de fazer discípulos de todas as nações. Devemos orar por um poderoso movimento do Espírito de Deus e uma grande colheita de almas na janela 10 por 40. Orar para que os cristãos lá dessa janela permaneçam firmes e continuem orando no Espírito em todas as ocasiões, para que Deus os proteja e os capacite a serem testemunhas corajosas de Jesus Cristo, para que os cristãos de todo o mundo despertem para a necessidade de se dedicarem a orar pelos grupos de pessoas perdidas e não alcançadas, líderes, governos e nossos irmãos e irmãs na janela 10 por 40. O conceito de janela inspirou muitos a se oferecerem para o serviço missionário em alguns dos os lugares mais difíceis e desafiadores do mundo. Claramente, os países da janela 1040 não são os únicos lugares que precisam de missionários. Portanto, esse não é um chamado para remover missionários de outras áreas do mundo e enviá-los para a janela das 40. Os países da janela 10 por 40 não são os únicos no mundo com pecadores com necessidade de missionários cruzarem barreiras culturais e linguísticas para lhes contar sobre a redenção de Deus. No entanto, a janela 1040 contém enormes blocos de pessoas que, por qualquer definição, são hoje não alcançados e não evangelizados. Devemos orar para que Deus chame, levante cada vez mais trabalhadores para os países da janela 10 por 40 e a colheita, né, que está ali, o campo está ali pronto. Subtópico 2: evangelização por meio da ação social. Poxa, a evangelização e a ação social são inseparáveis. A ação social é o amor incondicional, não uma habilidade. Ação social e evangelização caminham juntos e ambas estão centradas em Jesus Cristo. A ação social é o alívio do sofrimento humano e da injustiça, da exploração e da privação. Tem sido uma característica da missão cristã desde o início. Os apóstolos Tiago, Pedro e João exortaram Paulo quando ele lançou sua missão aos gentios, que tudo que eles pediam foi que continuasse a lembrar dos pobres, e era exatamente o que Paulo estava ansioso para fazer o tempo todo. Os missionários do século XIX empreenderam o ministério da palavra ao lado de todos os tipos de projetos de reforma e compaixão. Eles combateram o comércio do ópio, a amarração dos pés e exposição de bebês e meninas na China. Eles travaram guerras contra a queima de viúvas e infanticídio e prostituição do templo na Índia. E o sistema de saúde em muitos países hoje são construídos sob base missionárias, ainda fornecendo talvez 70% dos cuidados de saúde na África subsaariana. Eles fazem muito mais a adornar o evangelho, como Paulo exortou Tito usando a palavra cosmel,
Por exemplo, uma pesquisa mostrou que 80% dos cristãos indianos relacionaram a sua conversão a uma experiência de hospital missionário. A natureza do evangelismo, como o anúncio verbal das boas novas sobre Cristo, a realização do julgamento de Deus contra pecadores e a necessidade de pessoas se arrependerem e crerem em Cristo para serem salvas. Subtópico 3, a ação médica missionária. O empreendimento de missões médicas trouxe saúde física, emocional ao mundo e abriu as portas do evangelho em inúmeros países. É aqui que um fazedor de tendas entra. Significa conectar sua habilidade com o seu chamado. Por exemplo, na África, estima-se que entre 40% e 70% dos serviços de saúde ainda são prestados por igrejas e instalações missionárias. O tópico 3, a sinopse do tópico 3 diz que as estratégias para alcançar essa região têm a ver com a oração, a evangelização por meio da ação social mediante a ação médica missionária. Para concluir, oremos pelas pessoas na janela 10x40 que precisam ouvir o Evangelho. Ore pelos trabalhadores desses países por saúde, força e coragem. Peça a Deus que derrube as fortalezas espirituais que prendem os perdidos e abram seus corações à sua graça. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.